Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aqui com mais uma questãozinha Enem PPL 2020 e o papo é sobre evolução, o papo é sobre a famosíssima teoria endossimbiótica, galera. A gente vai falar um pouquinho de mitocôndria, cloroplasto, como que esses caras foram cair dentro aí de uma célula eucarionte, beleza? Então, papo bem bacana e, obviamente, não deixa de dar aquela curtida, não deixe de se inscrever no canal. Galera, 2021 é nosso, a gente vai arrebentar e, cara, esse canal vai ser o maior banco de questões resolvidas e comentadas do Enem e de muitos vestibulares. Valeu? Então, segue a vinheta. Pronto, minha gente, estamos aí com a questãozinha. Repare que ele fala aí, na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos em 81, Lynn Margulis, mandei aqui um fancy, propôs a teoria endossimbiótica. Show de bola! Após ser observado que duas organelas celulares se assemelhavam às bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula, vivendo em simbiose. Beleza, galera? Lembra só o conceito de simbiose, que são aquelas relações benéficas, pensando em dois organismos, beleza? Então, é benéfica para os dois, ok? E a gente acaba caracterizando uma dependência, beleza? Então, essa é a ideia. Então não pode separar. Show? Maravilha. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos. Tá indicando aí molinho pra gente. Que podem se multiplicar dentro da célula. Maravilha. A gente fala muito disso na fisiologia celular, que mitocôndria, por exemplo, envelhece. Envelhece e a própria célula destrói as velhas para estimular novas mitocôndrias. Olha que bacana. E a multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem... Galera, se a gente está falando de células, ok? O princípio básico da divisão da mitocôndria e do cloroplasto deve ser razoavelmente semelhante ao nosso. Maravilha? Tranquilo? Repare no esqueminha aqui, que eu fiz aqui a situaçãozinha, de um procarionte, beleza? Que anteriormente já tinha, feito a associação, tanto com o que vão ser, as mitocôndrias, ok? E no caso dos cloroplastos, que ele desenhou aqui em verdinho, beleza? E aí, galera, o que acontece? As células, eucariontes animais e células eucariontes vegetais acabam englobando, beleza? Esse procarionte. O que acontece que na célula vegetal, a gente vai caracterizar tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos sendo englobados, Tem que lembrar disso. Célula vegetal faz fotossíntese e respira, ok? Lembra que a fotossíntese, importantíssimo, caracterizando aí exatamente a ideia do vegetal ser autotrófico, produzir o próprio alimento, ok? E já a célula animal, ela ficou por conta somente das mitocôndrias, aqui, um monte delas aqui, que serão importantíssimas, quando a gente trabalha com a ideia da evolução dos organismos, no sentido de que, gente, poder aumentar a complexidade, Porque lembre que a ideia da mitocôndria tem um excelente saldo de energia. Quando a gente pega uma glicosinha, lembra que na fermentação, sem mitocôndria, ok? A gente caracteriza somente 2 míseros ATPs. E quando a gente fala de uma glicose e aí rolando respiração aeróbia, certo? Com o nosso queridíssimo oxigênio e mitocôndria, aí a gente já bota na conta 38 ATPs. Lembrando que esse valor é um valor didático, mas que pra gente é o que importa. Show de bola? Tranquilo? Então, galera, o grande lance, de fato, quando se relaciona a mitocôndria e o cloroplasto, são muitas evidências, tá? Quando a gente desenha uma mitocôndria, eu vou desenhar aqui no cantinho, a gente desenha normalmente assim, uma camada mais externa,
certo? Uma camada mais interna cheia de invaginações, maravilha? Então essa parede mais externa, essa camada mais externa, caracteriza muito, né, a parede celular das bactérias. Lembra que bactérias procariontes possuem, né, uma parede celular rica em peptídeo-glicanos, beleza? E essa membrana mais interna, galera, vou fazer outra cor aqui, ó. A mais interna, ela tem maior cara de membrana plasmática, uma bicamara de fosfolipídio, proteínas ali, né? Vocês já devem lembrar do tal dos citocromos e tudo mais. Show? Então, galera, a gente tem tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria são organelas duplo membranosas. Uma membrana externa com maior cara de parede celular bacteriano, uma membrana mais interna com maior cara de membrana plasmática. Show? E aí, galera, para dar mais cor aqui, ó, a gente vai ter que caracterizar o DNA, maravilha, e inúmeros ribossomos. Bacana em relação aos ribossomos, lembra que a gente bota na conta qual função para os ribossomos, né? Síntese de proteína. Bacana, até aí tudo lindo. E esses ribossomos, eles têm um tamanho semelhante aos da bactéria, a gente chama de ribossomo 70S, beleza? Isso está relacionado ao tamanho. Os ribossomos das células eucariontes são 80S, um cadinho maior, beleza? Então, mais uma evidência de proximidade desses caras. Show? Agora, minha gente, célula para fazer mitose e meiose, quando a gente aprende esses processos, a gente sempre fala da questão e da necessidade da célula em multiplicar o seu material genético. Lembra que lá na intérfase, ó, G1S, G2. Na subfase S tem a duplicação do DNA. Vitão, agora eu estou sacando a questão. Então lembrem que o DNA ele é capaz de se autorreplicar, ok? Deixa eu botar aqui, o cara estragou meu esqueminha. Ele é capaz de se autorreplicar e também serve como molde para formar RNA mensageiro e aí sim a gente produzir proteína. Tranquilo? Mas, vamos lá. Para matar a questãozinha, repare que ele pede a multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem, aí, gente, DNA próprio, ok? Porque ela vai, inclusive, replicar esse material genético, é o que dá condição para que ela se duplique. Beleza? Lembra que a reprodução das bactérias é do mecanismo mais simples possível, que é, né, a reprodução assexuada. De um organismo geram dois iguais. Reprodução assexuada, ok? Só que isso só rola se o DNA for multiplicado anteriormente. Beleza? Então, ribossomos próprios não é a questão. Ribossomos próprios são relacionados, né, à síntese de proteínas. Né? Membrana duplicada, né? Isso é uma característica importante, mas não é o que justifica, ok, a multiplicação. Beleza. Código genético diferenciado. Não, lembra que o código genético, galera, isso é um conceito bem bacana, ele é dito como universal, beleza? E maquinaria de reparo do DNA. Bom, isso aqui é importante muitas vezes, tá? Mas não necessariamente para a multiplicação. Então, o que justifica, né, a bactéria, né, no caso, ou a mitocôndria, o cloroplasto, quem é que seja, né, conseguir, inclusive as nossas células, né, elas conseguem se multiplicar porque elas têm um DNA e um mecanismo de replicação desse cara. Show! Maravilha! Ficou letra A. Espero que tenham curtido bastante. Se liguem muito na teoria endossimbiótica, isso é muito importante, ok? Cai demais nas provinhas. Show de bola? Então, forte abraço.